tudo é monada. A monada é a menor partícula de consciência, criada pelo pensamento divino. Ela é a centelha espiritual que anima todos os seres e estruturas do universo. Assim, tudo o que existe, e espírito, matéria, energia, é vivo e possui consciência. Cada manifestação é um corpo que abriga monadas em diferentes estágios. O sistema solar é um corpo. O planeta Terra é um corpo. Um animal ou humano é um corpo. Uma bactéria, uma célula, um átomo, um elétron, todos são corpos. Até o átomo primordial é um corpo. Há uma hierarquia de corpos dentro de corpos, todos sustentados pela vida monádica e inspirados pela vida maior. Essa vida maior corresponde ao nível superior em relação ao que estamos descrevendo. Se falamos de uma bactéria ou vírus, a vida maior pode ser o humano ou animal que o abriga. Se falamos de um ser humano, a vida maior é a do planeta. Se falamos do planeta, a vida maior é a do sistema solar. E assim sucessivamente, até chegar ao próprio Logos universal. Criação e consciência germinal. Quando Deus pensa, Ele cria. Essa criação inicial é chamada de monada. A monada nasce pura e simples, sem sentidos, sem pensamentos, sem interação. Embora possua consciência, ela é apenas germinal, como uma semente que ainda não floresceu. Antes de alcançar o reino humano, não atua de forma individual, mas através de uma alma-grupo, guiada por um Deva. Isso explica os comportamentos coletivos e uniformes, como o das abelhas ou as propriedades constantes dos elementos químicos. Caminho involutivo descendente. A monada precisa aprender a vibrar em cada plano da existência. Esse processo é chamado de involução. Ela desce sucessivamente pelos planos, ajustando sua frequência e aprendendo a interagir com cada nível. Ao concluir sua tarefa em um plano, passa ao imediatamente inferior. Em cada etapa, deixa um átomo permanente, que guarda o registro da experiência adquirida. Segue até o plano físico, onde completa a descida. Objetivo: vai adquirir sensibilidade e capacidade de resposta ao ambiente. Caminho evolutivo ascendente. Ao atingir o plano físico, inicia-se a evolução. A monada sobe pelos reinos mineral, vegetal, animal, humano. Mineral e vegetal, predominância do corpo etérico, que sustenta a vitalidade e a forma. Animal, desenvolvimento do corpo astral, que traz emoções e instintos. Humano, surgimento do corpo mental, que permite pensamento e consciência individual. No humano ocorre a individualização, a monada deixa de agir em grupo e conquista a mente própria. A encarnação. A encarnação é um movimento da consciência que parte dos planos espirituais em direção à matéria. A alma, impulsionada pela monada, por sua essência divina,
decide viver novas experiências. Os senhores do karma definem quais aprendizados e provas serão vividos, considerando a lei de causa e efeito e a vontade do espírito. Divais construtores e elementais. Os divais construtores moldam os corpos sutis e preparam os veículos necessários para a alma. Sob sua direção atuam os elementais, monadas ainda no caminho involutivo, que trabalham sobre a matéria e energia. Os divais, como verdadeiros arquitetos, organizam a estrutura energética e coordenam os elementais. Gestação e adaptação à matéria. Durante a gestação, o corpo físico se desenvolve passo a passo, enquanto a consciência aprende a se adaptar à matéria. O feto recapitula as fases da evolução, passando por formas que lembram os diferentes reinos da natureza, até alcançar a configuração humana. O molde etérico influencia os genes dos pais, ativando ou desativando características necessárias para o karma. O loto egóico e a volta às origens. O loto egóico ou eu superior em individualidade, acumula todas as experiências humanas. Quando a consciência atinge um nível elevado, esse corpo é descartado. A evolução é uma volta às origens, enquanto mais avançamos, mais sutis nos tornamos, menos dependentes da matéria e mais próximos da essência divina. Síntese do processo. 1. Deus cria, surge a monada. 2. Tudo é monada, corpos dentro de corpos. 3. Descida e involução, aprendizado vibratório e registros nos átomos permanentes. 4. Subida, evolução, passagem pelos reinos até a individualização humana. 5. Encarnação ou a ação dos senhores do karma, dos divais construtores e dos átomos permanentes. 6. Evolução espiritual, experiências acumuladas no loto egóico e retorno à essência divina. Conclusão. A vida é uma jornada contínua de descida e ascensão, de aprendizado e retorno. Cada experiência, cada corpo e cada encarnação são etapas de um mesmo caminho, o despertar da consciência rumo à sua origem divina. Tudo é monada, tudo é vida, tudo é consciência, e a evolução é o movimento eterno que nos reconduz ao coração de Deus.